programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes, em maior profundidade. E hoje o nosso assunto são os recursos hídricos. E estamos aqui no estúdio com a Bruna Soldeira, que é professora da nossa FATEC aqui de Itapetininga e também diretora do Instituto Água Sustentável. E também com Vinícius Boniolo, que é engenheiro ambiental e mestre em engenharia ambiental. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Vinícius? Como é que vocês estão? Bem, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E nós estamos também virtualmente, né, com mais outros dois convidados, que é o Everton de Oliveira, que é PhD na Universidade de Waterloo, lá do Canadá, e também com o Emílio Prandi, que é um especialista na área de recursos hídricos e também trabalha no DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Emílio e Everton, tudo bem aí com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Que bom, então vamos lá, vamos começar o nosso programa. A água é fundamental para a vida no planeta e está presente aí no nosso dia a dia. A agricultura, por exemplo, ela é feita da terra, do trabalho incansável dos nossos produtores rurais e da água, esse recurso finito que nós vamos saber um pouco mais com nossos especialistas, começando aqui, claro, pela Bruna Soldeira. Bruna, fala para a gente um pouquinho aí do panorama dos recursos hídricos, seja em nível mundial, Brasil, Bacia do Alto Paranapanema, como é que estão as coisas? Bom, é um assunto bem importante, né? Falar de água, eu acho que é interessante não só para técnico, mas para toda a comunidade em si, né? Porque eu acho que o mundo precisa de água, então a gente é um tema que tem que ser mais falado, mais debatido. A nível de Brasil, a gente vê muito estresse hídrico acontecendo, cada vez isso está sendo noticiado nas mídias, né? Exemplo do que a gente viu ano passado no Rio Grande do Sul, com as enchentes, que teve um monte de morte, mas em paralelo a isso a gente viu uma seca enorme acontecendo na Amazônia, né? Então a gente vive esse complexo relacionado à água e também às mudanças climáticas. Quando a gente fala em mudança climática, isso reflete muito no recurso hídrico, né? Você sente a mudança climática pelo recurso hídrico. E eu acho que a gente está numa bacia aqui no Alto Paranapanema, que é uma região produtora de água, onde a gente tem muita água, mas a gente vê que ao longo do tempo isso tem sofrido um impacto, né? A gente vê a diminuição dos reservatórios e quando a gente fala de diminuição, dá um alerta, a gente começa a usar mais a água subterrânea, a gente está com dois especialistas aqui, tanto o Emílio como o Everton, que são referências na área de água subterrânea. Então, a gente entender um pouco essa dinâmica é importante para o setor de agricultura, agrário, é extremamente importante, porque não tem produção agrícola se não tiver água. O Vini, que está aqui, o Vinícius, ele estudou bastante a Bacia do Alto Paranapanema, foi secretário, né, de meio ambiente do município aqui na Bacia, então entendeu essa dinâmica relacionada à água, e eu acho que a gente vai ter aí um programa bem dinâmico e bem legal, porque a gente está com pessoas bem interessantes aqui para falar do tema água e falar um pouquinho do Instituto Água Sustentável, né? É uma curiosidade que você não falou, mas a gente está aqui com o professor Água. O Everton é o professor Água. Opa! A gente desenvolveu, né, dentro do Instituto e criou um personagem chamado Professor Água para falar sobre água sem precisar explicar sobre o que a gente está falando, né? Então, eu deixo um pouco para o Everton começar e falar um pouquinho sobre água. Obrigado, Bruna. Obrigado pela gentileza. Só para explicar, professor Água não é nenhum pedantismo, não. A gente
só criou o título Professor Água, porque Professor Everton, ninguém ia saber quem era. Agora, Professor Água, as pessoas já relacionam o tema com o que o professor vai falar. Então, é muito mais fácil, quando alguém lê Professor Água, ela já esperar uma informação da água. E como a Bruna colocou, a gente faz um trabalho no Instituto, a gente faz um trabalho de divulgação de conhecimento científico para um grande público. Como você brincou no início, antes da abertura do trabalho aqui, nós falamos para as pessoas que não têm conhecimento de água. Então, quando a gente começa a conversar, a gente tenta não falar jargão técnico, que as pessoas acabam não entendendo. Eu até estava, como a gente vai ficando treinado com esse assunto, eu ouvi a Bruna falando que a região é uma região, a região aí de Itapetininga é uma região produtora de água, e quem está ouvindo pode até pensar, o que é uma região produtora de água? Então, a gente vai ficando com o ouvido treinado para saber o que quer dizer esses termos, né? E como, na verdade, traduzir para o grande público. Nós, de fato, estamos presenciando no mundo uma situação interessante em relação digamos assim, à gestão, como a gente cuida de água de uma forma geral, por um motivo interessante. Nós temos, com as mudanças climáticas, o principal efeito é com a água. Então, a gente vê alagamentos, grandes enchentes, como a gente viu no Rio Grande do Sul, em vários locais a gente está testemunhando isso, porque as chuvas tendem a ser mais torrenciais localizadas, né? E a gente, então, tem como consequência esse alagamento. E a gente também tem falta d'água em várias regiões. Então, a gente tem o que a gente chama dos extremos climáticos, e os extremos climáticos são, de fato, medidos pela água. Então, nós temos muito o que fazer em relação à água. Como a Bruna disse que aí é uma região produtora de água, e eu, como sou um professor tradutor de jargões, produtor é alguém que usa muito água, né? Ela produz água a partir de poços, por exemplo, ou ela tira água dos mananciais superficiais ou dos subterrâneos. Então, a gente está sempre tentando controlar a quantidade que a gente usa em relação ao futuro. Será que vai ter a mesma quantidade de água daqui a alguns anos ou daqui a muitos anos para as próximas gerações? Essa é a preocupação de quem trabalha com água, e essa é uma preocupação que está crescendo, porque a gente, em vários lugares do planeta, não só no Brasil, a gente está ficando com um problema de falta d'água, né? Mesmo com chuvas torrenciais, a gente tem uma quantidade de água acumulada, mas ela escoa rapidamente, vai para um rio e daí vai para o oceano, e ela pode ser que não fique armazenada para um uso futuro. Então, a gente tem que saber usar com parcimônia e com inteligência, e também temos que saber como é que nós vamos fazer para que essa água volte para os aquíferos, e dos aquíferos, né? Aquíferos é a parte abaixo do subsolo que está armazenando água nos poros, né? Do solo, profundidades que podem variar muito, até quilômetros de profundidade. Como é que a gente faz com que essa água permaneça ou que ela volte? A água que a gente está tirando, que ela volte lá para de onde ela veio, para reabastecer no futuro. Então, esse é o trabalho que a gente tem para fazer pela frente, e temos muito para conversar por aqui, já que a região aí é uma produtora e grande usuária de água. Perfeito. Emílio? Então, cara, eu acho que esse negócio de falar para quem não entende de água, hoje em dia tá fácil, porque mesmo a gente que trabalha a vida toda com água, nesse momento a gente está meio sem entender o que está acontecendo, né? As dificuldades que a gente tem tido para disponibilizar a água onde ela é necessária, às vezes tem água demais onde a gente não está precisando, e cada vez que a gente conversa sobre água, a gente chega à conclusão de que é necessário isso que você está fazendo. Juntar um monte de gente para conversar, pegar o expertise de todo mundo, né? E juntar esses pensamentos para a gente chegar a alguma conclusão, porque está difícil chegar à conclusão sobre como é que está o comportamento da água no Brasil, no mundo, na bacia do Paranapanema e nas cidades, né? Está bem complicado. Perfeito. Eu vou perguntar para o Vinícius aqui, que conhece bem, foi secretário de Meio Ambiente da Campina, do Monte Alegre, para ele falar um pouquinho aqui da nossa bacia, aqui do Alto Paranapanema, Vinícius.
Obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo, Everton, Emília, Bruna, Edmundo. Bom, é um tema muito complexo, né? E na nossa bacia, geralmente muito polêmico, que a nossa bacia tem aí participação de 14% do PIB agrícola do estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma degradação muito grande aqui na bacia, né? Então, sempre é um tema muito polêmico para a gente estar discutindo, né? E eu não quero demonizar, obviamente, o agronegócio e a agricultura, mas a gente precisa pensar em planejamento territorial na bacia do Alto Paranapanema, né? Para a gente ter um dado, né? Em 1985, tínhamos 3 pivôs nessa bacia. E chovia aproximadamente 10% mais do que hoje. Hoje nós temos mais de 1.600 pivôs contabilizados, e obviamente tem alguns que ainda não. Então a gente tinha mais água, menos pivô, hoje a gente tem menos água e mais pivôs de irrigação. Obviamente, aí a gente precisa fazer um planejamento territorial, um planejamento de bacia hidrográfica. Então são um pouco desses dados aqui que a Bruna me convidou e o Edmundo para a gente fazer essa conversa. O Vinícius falou da questão aqui da agropecuária, que é o perfil aqui da nossa região, perfil econômico, né? E recentemente, Bruna, Everton e Emílio, a gente entrevistou a doutora Mariângela Hungria, que recebeu o prêmio mundial, o maior prêmio mundial da agricultura, e ela é daqui de Itapetininga, né? E ela falou uma coisa muito interessante, que era o quanto de água que tem nessa soja que a gente exporta aqui da nossa região. Então, eu queria que vocês aí escolham quem vai falar sobre isso primeiro. Eu posso falar um pouco, eu posso falar primeiro. Fale você, Bruna, fale você, então. Esse assunto aí. Eu vou introduzir, aí eu passo aí a palavra para ele. Ótimo, Bruna. Você fez uma tese nesse assunto, Bruna, você pode falar. Gente, é isso que eu ia falar. A minha tese de doutorado, ela foi nesse assunto. Eu fiz doutorado na Geociências e Meio Ambiente na Unesp Rio Claro. Everton foi meu orientador, né? E tem me aguentado, e eu aguentado ele até hoje. Né? Sinal que deu muito certo. O Emílio também, a gente está entre amigos, porque o Emílio, eu conheço ele desde a época que eu fazia a graduação, ele foi meu mentor aí também, então é um programa entre amigos. Mas falando da água em si, é o que a gente é chamado de pegada hídrica, mas eu acho que é um pouco além da pegada hídrica, né? Você precisa contabilizar aquela quantidade de água que você usa, que está embutida na soja, que você acaba exportando, e essa água ela vai para outro lugar, né? Então, o Brasil, ele é um grande exportador de água também, porque essa água ela está no produto, e a gente contabilizar e entender como isso funciona é extremamente importante, ainda mais num cenário de competitividade hídrica, né? Competitividade por produto. A gente vê o mercado de crédito de carbono, que ele está muito bem consolidado, todo mundo já sabe o que é. Pode não saber o que é, mas todo mundo já ouviu falar sobre carbono, crédito de carbono. E será que é um caminho para a gente introduzir um crédito de água, por exemplo? Trazer essa ideia, contabilizar a água que está no produto. A gente sabe que a produção agrícola é um dos maiores usuários de água, é o que consome muita água. É claro que sempre tem, os agricultores falam que nem toda a água consumida fica no produto, parte é evaporada e parte vai, né, para outra bacia. Então, trazer essa ideia do estudo e da contabilização mesmo da água dentro do produto e pensar realmente numa alternativa, né, um crédito hídrico. Eu vou deixar o Everton falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho que é bem importante trazer esse assunto à tona, porque no futuro, em vez da gente estar debatendo sobre carbono, como a gente está fazendo em vários lugares, a gente vai estar debatendo sobre água. A gente já vê várias indústrias nos Estados Unidos que estão saindo de lá por falta de água e indo para outros locais. Por exemplo, algumas indústrias dos Estados Unidos estão indo para o Chile, porque é um lugar que tem muita água, e quando a gente olha para o Brasil, que tem 12% da água doce do mundo, Brasil e Canadá são os países que mais têm água doce. Canadá, a grande parte está congelada. Então, o Brasil vai ser um país que todo mundo vai olhar e vai mexer com a economia.
Se a gente não não tiver de olho nisso e já começar a fazer ações e pesquisas e levantamento voltado para isso, para contabilização da água, para crédito de água, a gente vai ficar para trás e os outros países vão vir para cá e vai dominar um mercado que é muito valioso, é mais valioso do que ouro, né? A gente vê as grandes ChatGPT, outras grandes já comprando terra no Brasil. Por quê? Porque é um país que tem água e para funcionar, resfriar data center e funcionar, precisa de água. Então, a gente vê um meio muito tecnológico olhando para a água, porque é essencial. Perfeito. Vamos falar então com o Everton, que é PhD da Universidade de Waterloo do Canadá, que é o segundo opção aí de águas congeladas. Fala para a gente sobre isso, Everton. Sobre águas congeladas, felizmente, só é uma memória para mim atualmente. Eu já passei muito frio no Canadá, gosto do país, mas gosto muito mais do nosso clima e do nosso Brasil aqui. Em relação à água em si, que a Bruna falou, só esclarecendo um pouquinho mais, que ela falou muito bem, nós temos o assunto que você puxou na pergunta, falando que quando nós exportamos produtos, nós exportamos água. Isso é um conceito que a gente precisa pensar claramente. Porque quando o cara pensa, eu estou exportando soja, é um grãozinho seco, como é que a água está indo embora nessa exportação? Esse raciocínio ele foi utilizado para a gente fazer uma conscientização em relação ao uso de água. É o quanto de água que você precisa para produzir aquele produto. Então, desde que ele virou uma sementinha que você vai regando e ele vai crescendo, né? A semente vai crescendo até a produção final, o quanto que ele consumiu de água. E essa água, então, é dividida pelo volume total de produto gerado para você chegar na quantidade de água que é chamado de água virtual. Ou, né, da pegada hídrica, que é o quanto de água que ele usou. A pegada hídrica, o nome vem do rastro que é deixado no uso de água por qualquer produto. Então, a minha camisa precisou crescer algodão, precisou passar pela indústria, passar por muitas coisas até chegar na venda final, até chegar aqui para mim, né? E ela, então, tem um consumo de água para ser produzida. Então, ela tem a sua pegada hídrica. Ora, quando a gente faz isso, a gente tem uma noção da quantidade de água, mas a gente não tem um valor do quanto de água, de fato, foi utilizado e não voltou para o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, para quem está ouvindo e não sabe o que é aquela água que sai do oceano, ela evapora, né? Aí depois que ela evapora, ela vira uma nuvem, essa nuvem caminha, ela condensa, chove, cai sobre a superfície da Terra, flui para os rios, dos rios voltam para os oceanos e ela fica sempre evaporando, chovendo, que é o que mantém a vida na Terra. Quando a gente altera esse ciclo hidrológico, a gente cria alguns problemas que a gente vai falar mais para frente no caso do crédito hídrico. Mas voltando então para a pegada hídrica ou a pegada ou água virtual, a gente está falando de como essa água que está no ciclo hidrológico participou da produção de um determinado produto. O que os críticos falam a respeito da água virtual é que não necessariamente, se você tiver um uso adequado da sua água, essa água voltou para o ciclo, então aquela água virtual não necessariamente foi exportada, porque fisicamente a água não saiu daqui do Brasil e foi lá para o exterior quando a gente está exportando, ou o produto que cresceu aí em Itapetininga e que eu, por exemplo, comprei aqui em São Paulo, um produto que veio originalmente de alguma matéria-prima daí, da região, eu não peguei a água de vocês daí para trazer para cá, nem quem trouxe água diretamente. Então, o que existe hoje é um raciocínio para se tentar pensar, quantificar, de fato, o quanto de água foi usado e o quanto de água deixou de participar do ciclo hidrológico original. Por quê? Porque se eu pego uma determinada quantidade de água para entender
como funciona. Eu tiro água subterrânea, por exemplo, pego um poço, tiro a água. Essa água, ela vem para a superfície, eu faço uma irrigação sobre a superfície do solo. Parte da água as plantas vão absorver para poder ter seu crescimento. Parte da água volta a infiltrar no solo e uma grande quantidade de água se evapora e vai para formar nuvens e eventualmente chover. Chover novamente, não necessariamente na mesma região onde evaporou. E grande parte da água que foi colocada na superfície, ela não se infiltrou também ou evaporou, ela foi para um rio. E no rio, a velocidade dela é muito maior do que no solo. E aí ela é acelerada para ir para o oceano. Essa é uma interferência que a gente tem no ciclo hidrológico. E lentamente, com o passar dos séculos, nós estamos mandando água para os oceanos. Dessa mesma forma, nós extraímos água dos poços, que são aquíferos, usamos na superfície, parte da água vai para o rio leva rapidamente para os oceanos, então a gente está tirando água dos continentes. O resultado disso, ao longo de séculos, é a desertificação. Então a gente tem locais com menos água. É isso, quando as pessoas falam que o desmatamento da Amazônia é perigoso. Por quê? Porque lentamente a gente pode estar gerando ali um deserto. Um exemplo que as pessoas não pensam, mas que é fácil da gente imaginar, é o seguinte: quando a gente vê as pirâmides do Egito, por exemplo, as pirâmides do Egito, quando o Egito teve uma grande civilização, ninguém construiu uma grande civilização num deserto. Não dá para você viver a vida extremamente difícil numa região desértica. Então, ali, na época da civilização, da grande civilização egípcia, tinha floresta, tinha animais. Então, você tem pinturas rupestres em cavernas mostrando palmeiras, mostrando animais típicos de região onde há florestas. Aquela região era uma região florestada e foi completamente desertificada, né? Virou um deserto pelo mau uso dos recursos. Então, quando foi construídas as pirâmides, ali era uma região muito rica. Então, existe um risco que vai demorar muito tempo, mas que a gente consegue mensurar. Então, hoje, o que a gente precisa fazer? Quando a gente fala da água que está sendo transportada, ela, como água virtual, ela é um indicativo para a gente ficar pensando em como que nós fazemos para evitar esse problema futuro. Então, o que nós estamos trabalhando nesse exato momento, na ciência e na divulgação científica, é transformar esse receio e essa informação em algo mais factível, em algo que as empresas possam calcular o quanto de prejuízo ela está causando no recurso hídrico e no ciclo hidrológico. Isso daí vai entrar numa cadeia de valores e a gente vai conseguir repor a água no planeta sem causar desertificação e, mais do que isso, regenerando áreas que hoje estão sendo desertificadas. Então, a gente já está nesse caminho, então a gente está como eu falo para as pessoas que estão começando a trabalhar e estão pensando em trabalhar com água, se dediquem a isso. O futuro é muito promissor, porque nós vamos fazer o nosso planeta ficar muito melhor, nós vamos ajudar a reverter as mudanças climáticas com água. Então, há muito futuro, há muita coisa a se fazer e se preparem. O Everton, não sei se posso. Né, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? E quem imaginaria que em Manaus ia faltar água, no Pará? Então, com tanta mudança de água, tantos rios enormes, chuva em abundância, e lá a gente viu que teve uma crise hídrica gigantesca pela seca, né? Então, eu acho que é esse caminho mesmo. Muito bem. E é interessante. Uma coisa interessante, né, que vocês estão falando puxando essas discussões, né, para longe, para Egito e para a Amazônia, mas a gente que vive o Paranapanema, a gente tem vivido problemas sérios, né? Nós tivemos aí em 2020, entre 20 e 22, uma seca grande, e o Paranapanema que tem como uma característica os grandes lagos, né, que são formados pelas hidrelétricas, a gente pensa, né, tudo isso que o Everton, o professor Água, falou com relação às questões agrícolas, agora você coloca aí
questões de geração de energia elétrica, a questão de abastecimento de água nos municípios, a questão do turismo, que é importantíssimo no Paranapanema. E aí, um setor usa água demais, o outro setor fica deficitário, e aí as conversas ficam difíceis de serem conduzidas, né? Então, eu acho que a gente trazer essa discussão e ter um lugar onde a gente possa falar sobre essas questões, que, por exemplo, é o Comitê do Paranapanema, né? Que nós todos aqui estamos envolvidos com o Comitê do Paranapanema, com os comitês de bacias hidrográficas e, basicamente, com o do Paranapanema, tentando resolver esses conflitos que surgem, né? Então, a agricultura tirando água que poderia escoar para os lagos para gerar energia elétrica, o pessoal da energia elétrica querendo fazer com que essa água escoe o mais rápido possível pelas turbinas para gerar energia elétrica. E como é que a gente faz essa negociação, né? Como é que a gente participa dessa discussão para trazer um uso adequado, o uso múltiplo da água, né? Aí a gente entra com a questão do Comitê de Bacia Hidrográfica, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica? É todo mundo, né? São pessoas, são entidades que participam da decisão sobre como melhor usar a água, né? E é um caminho importantíssimo para a gente desenvolver essas discussões também, né? É o que o pessoal chama de Parlamento da Água, né? E nós temos um Parlamento da Água que decide isso aí no Paranapanema, aqui no Paranapanema. Então, nós podemos decidir o que fazer com a nossa água a partir das nossas ações, dos nossos jeitos de pensar aqui no Paranapanema. Então, existem problemas, existem usos múltiplos, mas já começam a surgir, como o próprio Everton disse, né? Já começam a surgir soluções e existe isso do comitê, que é um parlamento de água, onde você pode discutir as questões de água. Falou. Você tem uma ideia como que tá os reservatórios aqui do Paranapanema? Como que está o uso de água subterrânea, a questão das outorgas, e qual é a perspectiva do futuro? Como que você enxerga isso? Eu acho que o Comitê do Paranapanema ele teve uma oportunidade aí, né, com essa crise que se estabeleceu. A crise veio desde 2014 e se estendeu aí por 10 anos, 12 anos, né? Ela ainda está nessa crise. Aí, isso deu oportunidade da gente gerar regras operativas para os reservatórios, né? Então, para a questão do reservatório, a gente conseguiu estabelecer um padrão legal, né? Nós estamos com os 3 grandes reservatórios do Paranapanema que têm o controle de nível, né? Então, por exemplo, Jurumirim, Chavantes e Capivara, que tem uma possibilidade de controlar o nível, nós estamos com os 3 a 60% agora, né? Então, para esse começo de período seco, é razoável, né? Poderia estar pior se não houvesse uma regra operativa. Com relação à irrigação, né, o que o Vinícius disse, a gente tinha 3 pivôs, hoje em dia a gente tem milhares de pivôs e criando-se um polo de irrigação nessa região, a tendência é cada vez mais haver implantação de pivôs. Por quê? Porque a água da irrigação ela gera um dinheiro extra na agricultura que é muito interessante para o agricultor, né? Então, são questões que a gente precisa avaliar. E também a gente tem a questão do turismo, né, da nossa região, que é um turismo pungente, né? Algumas regiões do Paraná, na bacia do Paranapanema, são chamadas de Angra Doce, né? A Angra dos Reis, lá do Rio de Janeiro, trouxeram aqui para a nossa região, que é linda, né, maravilhosa, né? O Alto Paranapanema é belíssimo, o Médio Paranapanema é belíssimo. Então, as pessoas não precisam viajar tanto para ter praias limpíssimas, né, para ter água deliciosa, para ter um ambiente maravilhoso. Então, tudo isso se soma, né, ao esforço que está todo mundo fazendo. E de fato, essa demanda por água na região é complicado, porque a gente corre um sério risco de demandar mais do que a gente tem disponível, né? E isso vai gerar uma crise, né? Porque é como você já disse aí no começo, essa água ela é finita, né? Ela é um bem finito, né? Então a gente precisa cuidar disso. Vinícius, completando o que o Emílio falou, você que conheceu a questão da nossa região aí como um agente público, o que você pode completar na fala do Emílio? Do meu ponto de vista, a Bacia do Alto Paranapanema tomou uma decisão política no passado, né, em ser produtora de commodities.
Então, quando a gente tem lá em 1970, quando surge a Embrapa e os avanços tecnológicos da Revolução Verde, a gente começa uma conversão de habitats muito mais profundo aqui, de a gente passar de 60 para 70 de conversão de vegetação nativa, para depois pastagem, e depois com o avanço da tecnologia, a bacia do Alto Paranapanema começou a ser intensificada pela agricultura, né? Antigamente uma agricultura menos intensificação e agora com mais intensificação. E aí isso vem passando de 70, 80, 90. E a mudança do uso e cobertura do solo, ela é muito importante, né? Porque a gente tinha lá, em 1970, uma porcentagem de pastagem, agora a gente já tem 150% a mais de agricultura do que em 1970. E 50% a menos pastagem. A gente continua ali na vegetação nativa, ela se estabilizou, ela se manteve estável. Não se desmatou tanto na questão da vegetação nativa na bacia. Entretanto, tem um estudo que vai sair agora do Júlio Araújo, que ele fala que a intensificação, por mais que a gente não tenha cortado nenhuma árvore nessa bacia, nenhuma, entre aspas, nessa bacia, a intensificação afetou profundamente a biodiversidade. Afetou profundamente alguns outros estudos, o regime hídrico. Tem um estudo do Huck e Cultiese, que fez, a partir de modelos preditivos, a partir de modelos que têm cenarização do futuro, com dados históricos, de que a bacia do Alto Paranapanema vai vai chover nos períodos chuvosos, no pior dos cenários, menos 40%, nos períodos secos, 40%. Bom, a gente está em junho, já choveu até o dia 17 de junho, pelo menos 60% do que está previsto para o mês, né? Então, você vê que é um mês bem atípico. E aí, na questão também de Jurumirim e Chavantes, esse estudo fala que hoje a mínima da vazão é 55 metros cúbicos, né, em Jurumirim, e 73 ali em Chavantes, e que no futuro poderá passar para 39 metros cúbicos em Jurumirim e aí em Chavantes, 20 metros cúbicos, no pior dos cenários. Obviamente é uma modelagem, é um cenário, né? Só que esse mesmo estudo previu que no sul iam ter diversas inundações, obviamente não é o foco dele, mas ele acabou acertando e acertou com muito êxito. O que você falou seria mais ou menos no sentido de uma escassez de água? Uma escassez de água. Então, você também tem agora, por exemplo, em junho a gente plantamos milho, trigo, outras culturas, né? Então, como que a partir disso, no futuro, vai ficar essas culturas, né? São culturas de inverno, são culturas que não necessitam e demandam tanta água. Então, como que vai ser esse planejamento, aí, essa questão do recurso hídrico para essas culturas? Então, é muito importante a gente pensar, do ponto de vista do planejamento territorial e gestão de bacias hidrográficas, também todas essas questões. Se não chover, como que a agricultura produz? Se chover demais em períodos que não era para chover, como que vai ser aí essa produção? Então, a gente precisa pensar essa adaptação e a gente sabe que a adaptação não é tão em curto tempo, né? Bruna, fala um pouquinho desse cenário para a gente. Eu acho que é um cenário complicado e já tem estudos falando que na bacia, ao longo dos anos, pode aumentar 2 a 8 graus Celsius. Imagina, é muito, né? Então, são culturas que podem ter que se adaptar à nova realidade, a trazer isso para cá, né? E quando o Emílio falou do polo irrigante, aqui vai ser um polo irrigante, né, na bacia, como que a gente vai fazer com que esses irrigantes conversem com quem faz gestão de recurso hídrico também? Porque vai ter que ter essa interação, né? Você usando mais água, você vai ter que fazer uma melhor gestão da água. E como isso vai acontecer no futuro? São 2 setores que têm uma dificuldade de conversa, a gente já vê isso. E vai ter que mudar um pouco dessa realidade. A gente vai ter que fazer uma gestão de recurso hídrico conjunta com vários setores para que não falte água, que tenha água para irrigação, que tenha água para energia elétrica, né, para geração de energia elétrica, que tenha água para o turismo. Então, são setores importantes da bacia que vão ter que trabalhar uma gestão mais em conjunta. E aí, como que a gente faz para trazer mais água para dentro da bacia? Para a gente evitar esse cenário. Tem como? Tem algum, talvez fazendo uma agricultura mais sustentável, um desenvolvimento regenerativo, trabalhando questões
com maior sustentabilidade para que a gente não enfrente um cenário que pode ser cada vez pior dentro da bacia. E tem também a questão do pagamento pelo uso da água, né, Emílio, na bacia. Então, isso já está correndo em paralelo. É um assunto que os irrigantes, os agricultores, eles estão de olho. O Emílio tem participado muito das discussões, né, sobre isso. E o que vai ser feito? Será que, se eu desenvolver um plano que eu use a agricultura de modo mais sustentável, isso pode ser uma barganha no pagamento de uso da água? Não pode? Como que isso vai andar? Você tem uma noção disso, Emílio? Eu acho que são duas coisas que andam em paralelo. É o pagamento pelo uso da água e o pagamento por serviços ambientais, né? Então, a gente pode criar o pagamento, a cobrança pelo uso da água é uma ferramenta de gestão adotada no país todo já. Quem ainda é resistente a esse pagamento já está se aquebrantando, né? Já está entrando nesse ritmo aí de ter que pagar, porque em você pagando, você realmente tem um controle muito grande, né, sobre o uso, você diminui o desperdício, né, mas, por outro lado, você também tem o pagamento de serviço ambiental. Então, o dinheiro que é arrecadado com a cobrança pelo uso da água, pela indústria, pela cidade, pelo irrigante, ele é revertido para pessoas que promovam práticas que façam com que a água permaneça na bacia, pelo menos, né? Se a gente não conseguir criar água, como você disse, né, fazer essa água vir de outro lugar, pelo menos que essa água que caia, ela permaneça na bacia. Porque quando você pega os hidrogramas de escoamento do Rio Paranapanema, uma coisa que assusta a mim, que, por exemplo, tem o boletim, né, que mostra como é que está o escoamento, como que a água da chuva escoa em determinados pontos, e o que a gente percebe é que chove hoje, né, o escoamento no rio hoje ele é de 300 metros cúbicos por segundo. Amanhã, que parou de chover, o escoamento cai para 150 metros cúbicos por segundo. Bom, então esses 300 metros, né, que passou aí por segundo, eles passaram, foram embora, né, não ficaram na bacia, né, e logo depois a gente já tem essa diminuição na vazão. Então a gente precisa trabalhar, sim, com a cobrança da água, que está sendo implantada, está em discussão agora no Paranapanema, então vai ser cobrado para quem capta no Rio Paranapanema, deve ser implantado agora a partir de mais 1 ou 2 anos essa cobrança. Para quem capta nos rios estaduais do Alto Paranapanema Paulista, já há o pagamento para quem é industriário, para quem é da atividade industrial e para quem é do saneamento. A agricultura ainda não paga, né? Existe uma resistência que já está sendo quebrada, mas existe essa resistência ainda. Mas que esse recurso que entre da cobrança, ele seja reaplicado, né, para que essa água permaneça na bacia, que é o que precisa, porque a gente aumentando cada vez mais a demanda e a disponibilidade é a mesma, então a gente vai ter um déficit com certeza a qualquer momento. A gente já tem déficits localizados, né? Como o próprio Vinícius disse, a gente tem variáveis aí de chuva que não eram previstas, né? A gente tem essas questões acontecendo, então é disso que a gente está falando. A gente precisa ter ferramentas, né, que proporcionem o uso mais racional da água. E a cobrança pelo uso da água, né, é uma dessas ferramentas. E quando a gente fala, Edmundo, de pagamento por serviço ambiental, aqui Itapetininga tem uma grande oportunidade, né? Porque a gente tem pequenos agricultores, agricultura familiar, que conseguem fazer uma renda, né, a mais e trabalhar com o pagamento por serviços ambientais, que eu acho que é bem interessante para o município aqui de Itapetininga e para a microrregião também. Quer falar alguma coisa sobre isso, Vini? Não, eu queria expandir, né? Eu falo muito mais de pagamento de serviços ecossistêmicos, né? Então já tem alguns programas muito interessantes aqui, por exemplo, no Vale do Ribeira, no Sudoeste Paulista, como pagamento, o PSA Jussara, pagamento de serviços da Jussara, né? Serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos. Então você tem... explica para a gente o que é um serviço ecossistêmico. A água é um serviço ecossistêmico, né? A dispersão de semente pelos animais é outro serviço ecossistêmico. Você está fazendo algum serviço ambiental aí para a população, né? Então é mais ou menos isso.
E aí tem diversos já projetos disso, acho que PSA é Água em Extrema, lá, não sei se esse nome, não me lembro se esse nome, mas também lá deu super certo. É um projeto em Minas Gerais, é um projeto, a Bruna pode falar mais, o Everton mais, que eu não me lembro agora, mas é um PSA sobre água lá em Extrema, que deu super certo, sobre proteção de áreas de proteção permanente, de nascente, áreas limpárias. PSA seria o que, Vinícius? Pagamentos por serviços ambientais. Perfeito, perfeito. E nesse caso, PSA água, né? Então, Everton, exatamente. Fala pra gente, explica essas partes mais técnicas aí. Pode falar você, Emílio, essa parte você domina bem. Na verdade é isso que nós estamos conversando, né? É do jeito que a gente está falando, Everton. Prudente, Presidente Prudente, inclusive, tem um programa financiado, está começando a ser financiado pela Agência Nacional de Águas, né, para o município de Prudente, e são coisas simples, gente, né? Não é nada não é complicado. São pessoas que estão no campo, né, e que se propõem a deixar de ganhar dinheiro plantando alguma coisa para manter lá uma área onde a água não escoe, a água fique retida, a água infiltre para os nossos aquíferos, né, Everton? Que estão tão judiadinhos aí, os coitadinhos dos nossos aquíferos, os nossos rios também, que a água permaneça, porque uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é que a água que corre no rio, quando não está chovendo, é água de aquífero. Se a água não entra para dentro do aquífero, não entra para dentro da terra, né, ela não vai escorrer dentro da terra e entrar para dentro do rio quando não está chovendo. Então, esse é um problema que a gente precisa controlar. E para que o cara tenha essa disposição de não usar a terra dele, ele tem que ganhar alguma coisa para isso, né? Porque, e aí se faz o pagamento do serviço ambiental, né? Então, você tem lá, por exemplo, se eu conseguir provar que a floresta melhora a infiltração de água, melhora o escoamento da água do rio durante o período seco, bacana. Então vamos plantar floresta e vamos pagar para o cara que ao invés de plantar soja está plantando floresta, né? Então esse é o pagamento de serviço ambiental, né, que a gente tem feito. Então isso tem dado Emílio, bastante. Eu queria que explicasse para eles de onde vem o dinheiro para pagar os serviços ambientais, porque as pessoas podem não saber como é que funciona a arrecadação. Então, né? é aquilo que a gente estava fazendo. Então, isso que a gente estava dizendo, né? Uma parte do dinheiro para pagar pagamento de serviço ambiental é justamente cobrança pelo uso da água. Então, o cara tem um pivô central lá, ele paga para usar essa água, mas assim, mas paga como? Que nem paga para a Sabesp? Não, né? É irrisório o valor. É muito mais educativo do que arrecadador, né? Então, por exemplo, fala-se em 1 centavo o metro cúbico, né? Então, é pouquinho que o cara paga. Claro que se o cara capta 500 metros cúbicos por hora, aí ele vai pagar mais. Mas se ele capta menos, né, ele vai pagar menos. E esse dinheiro que entra para o comitê, né, ele é reinvestido dentro da bacia obrigatoriamente por lei, né? Então, se ele é captado no Alto Paranapanema, o recurso, o dinheiro é pago no Alto Paranapanema, o dinheiro tem que ser reinvestido no Alto Paranapanema, né? Então, a legislação sobre a cobrança da água trata disso, né? E que é uma coisa fantástica, né? E quanto mais for arrecadado... e outra coisa, quem é que decide onde é que vai ser aplicado esse dinheiro? O membro do Comitê da Bacia Hidrográfica. E quem que é o membro do Comitê da Bacia Hidrográfica? É o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura, é o prefeito, é o Instituto Água Sustentável, que hoje em dia é membro já de 3 comitês de bacias, né, do Paranapanema, 2 no Paranapanema e 1 no Água e Peixe, né, que a gente está se envolvendo com isso, a gente está indo, né, tratar com esse pessoal que usa água. Então, o Instituto Água Sustentável está levando o professor Água lá para que as pessoas tenham, né, esse conhecimento. A Bruna tem sido uma guerreira nesse dispersar de informação, né? Tem sido uma abelhinha que tem levado o pólen dessa discussão aí da água para todo lugar, né? Ela até parece uma abelhinha mesmo, não parece? Eu vou aproveitar o gancho aqui do que o Emílio falou, pedir para a Bruna explicar o que é o Instituto Água Sustentável. Bom, o Instituto Água Sustentável é um prazer explicar do que se trata. A gente criou ele em 2016, ele já vai fazer 10 anos que a gente está em atividade.
veio muito de uma ânsia, de uma vontade do Everton, né, como professor Água, de fazer esses projetos para além da academia, e aí eu me juntei a ele, e aí a gente vem desenvolvendo projetos, estudos, eventos técnicos, educativos, científicos, para acabar com o mau uso da água. Então, a nossa missão é acabar com o mau uso da água através de projetos, estudos, pesquisas, falar sobre água diariamente nas redes sociais, então levar a informação sobre água para além de especialista, para quem mais precisa. Trabalhamos também com a parte cultural, então usamos a cultura para educar as pessoas e como fazer a conservação da água. O Instituto Água Sustentável ele tem um musical, por exemplo, na área de cultura, onde nós temos 40 membros de uma orquestra fazendo com músicas, teatros, para falar sobre água e como fazer a conservação dessa água. Projetos de diagnóstico de uso da água, por exemplo. Então, um exemplo, nós temos um projeto em Porto Velho, em Rondônia, onde a gente fez a primeira parte fazendo o diagnóstico. Qual é a maior necessidade das pessoas em relação à água? É a falta de água? É a qualidade da água? O mau uso da água? Então, uma vez que a gente consegue diagnosticar o principal problema das pessoas em relação à água, a gente consegue propor soluções e executar soluções. Porque não basta só a gente fazer um estudo, ir lá, propor e ir embora, né? Deixar o problema lá com eles. Então, a gente faz o ciclo completo. Vamos falar, olha lá, ó, somos uma editora, Cheiro de Água, lançamos livros, né, sobre água, meio ambiente. Esse foi um dos livros recentes, chama Cheiro de Água. É um livro, uma historinha, né, é um poema, é rimado, né? Então, o Everton e a Fernanda escreveram. O cachorrinho que está ali na capa é o cachorro do Everton. Então, é um livro educativo que fala sobre água. Mais para lá, Everton. É um livro que saiu da tela. É um livro que fala sobre água, então nós somos uma editora também, distribuímos, tudo que a gente distribui no Instituto Água Sustentável é gratuito. Então as pessoas podem entrar lá, fazer download dos materiais, estamos constantemente, diariamente nas redes falando sobre água de uma forma fácil, acessível. Como o Emílio disse, nós participamos dos comitês de bacia, para tentar ajudar, para direcionar melhor essa verba que a gente sabe que tem no comitê, e é preciso usar para projetos que realmente façam a diferença, que sejam efetivos e que traga benefício para todos os setores, né? Seja o setor industrial, seja a sociedade civil, seja os usuários, a comunidade mais vulnerável. Hoje eu sou coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental, então falar sobre educação ambiental é importante. Todo mundo acha que é alguma coisa que não precisa ser dita ou que está ali, que não é tão importante, mas é importante sim. A gente não consegue fazer nenhuma gestão de recurso hídrico de um modo efetivo, de um modo que seja bom para todo mundo, sem educação ambiental. Então, é um tema muito importante ter projetos focados em educação ambiental em bacias hidrográficas, é muito importante. Isso ajuda a melhorar o uso, a conservação, a educação. Acho que tudo começa pela educação, né? Não adianta você querer cobrar uma ação de quem não conhece. Primeiro você precisa educar, passar o conhecimento, para depois você querer cobrar ação e querer que a pessoa faça alguma coisa. Então, eu acho que o Instituto Água Sustentável ele veio muito nessa linha, de passar o conhecimento, de trazer projetos que realmente tenham impacto para a pessoa e que a gente consiga agregar todo mundo falando de água, porque falar de água é extremamente importante. Sem dúvida nenhuma. Importantíssimo Instituto Água Sustentável. Trabalho com a cultura, educação ambiental. Que bom, né, que esse trabalho está chegando, inclusive, aqui na nossa região. E o Emílio e a Bruna falaram do sistema importante das bacias hidrográficas. Eu vou perguntar para o Vinícius
para ele falar um pouquinho aqui da nossa bacia aqui do Alto Paranapanema, da qual Itapetininga é a maior cidade da bacia. Bom, acho que a gente vem falando muito, né, da mudança do uso e cobertura do solo da nossa bacia, a preocupação dela, mas tem outro ponto que eu não domino, mas eu queria aí também perguntar para a Bruna e para o Herbert, que também trabalharam com contaminação de água. A gente tem o Atlas da contaminação de água no Brasil, né? Itapetininga foi apontado como tendo alguns poços artesianos aqui, metais pesados. Então, é uma preocupação muito grande. Além da gente preservar a quantidade da água, a gente também tem que entender sobre a qualidade dessa água, né? Como que essa qualidade está chegando e por aí vai. Eu sou do campus da Universidade Federal Lagoa do Sino, em Buri, e eu lembro que, se eu não me engano, 2021, lá tem 10 lagos. Em 2020, 2021, alguns lagos secaram, para não falar todos. Diversos lagos secaram. E lá ainda tem pivô central de irrigação, está num projeto de transição ecológica muito interessante, quem puder ir pesquisar e acessar, muito importante. Mas lá secou, e mesmo com o uso racional da água. E aí, a partir disso, tem alguns estudos que falam que um pivô, vou colocar essa bacia, rodando 24 horas, consome ou dispersa o mesmo tanto de água que uma cidade como Angatuba, né? 24 horas. Então, que Angatuba... O que seria esse pivô? Dá um detalhe só para a gente entender. Um dispersor de água, pivô central, rodando, ligado. É um sistema de irrigação. Sim, mas um pivô só. De 80 mais ou menos hectares, de 80 a 100 hectares. Esse pivô central atinge 80 hectares de plantação. Então, ele, ligado 24 horas, consome o mesmo que Angatuba consome, por exemplo, em 24 horas de uso da sua população de 24, 25 mil habitantes. E aí eu me preocupo muito, eu queria também, não sei se eu posso perguntar, mas perguntar para o Emílio, como que será essa cobrança do uso de água? E aí para o Everton e para a Bruna falar um pouco sobre a contaminação e o ar. E antes de passar para o Emílio, Bruna e Everton, você falou de metais pesados contaminando a água subterrânea. Itapetininga. Tem um ponto... O que seriam esses metais pesados? Só para a gente entender. Eu não me lembro agora, mas eu sei que tem glifosato, acho que tem atrazina, que é um... Isso é decorrente do quê? Infiltração de produtos, de insumos agrícolas, né, muito proveniente de agrotóxicos. Tem gente que fala agroquímicos, defensores químicos, eu continuo falando agrotóxico. Então tem muito disso na nossa água subterrânea. Então, agora eu não me lembro quais, mas tem um atlas que chama Atlas da Contaminação, e aí quem tiver interessado, dá uma pesquisada no Google, fácil acesso, e já detectou em Itapetininga aqui ponto de contaminação dessas águas. E antes de passar para os nossos entrevistados, reforçar a importância das pesquisas da Embrapa, da Mariângela Hungria, aqui de Itapetininga, né, que são para os micro-organismos, tanto para a fertilização como para o combate de pragas, né, e que ela realmente está, só na área da soja, trazendo uma economia de 25 bilhões por ano para o Brasil, né? Então, assim, não é só uma questão ambiental, também é uma questão econômica, e eu vou pedir, então, para o Emílio falar um pouquinho sobre isso para a gente. Então, não é muito a minha área essa questão da contaminação. Eu gostaria mais que o Everton trabalhasse esse tema, né? Já que ele é professor na USP nisso, foi nosso professor, né? Na área de contaminação de águas subterrâneas, então não quero atropelá-lo. Eu vou deixá-lo falar sobre a questão da contaminação. Obrigado pela gentileza, Emílio. A gente tem, sim, um atlas de contaminação, só para que as pessoas entendam, foi bom que o Vinícius tenha trazido esse tema. Nós temos dois problemas principais com água. Um é a quantidade e outro é a qualidade. A gente tem uma quantidade de água, a gente tem até um videozinho bonitinho no Instituto Água Sustentável, a Bruna falou, mas é bom que vocês acessem o canal do Instituto no YouTube, ou mesmo no nosso próprio site, que é aguasustentável.org.br. Tem vários vídeos. Um deles que a gente fez foi um dos primeiros, é exatamente uma mensagem sobre esse tema, que é que você está bebendo a água que um dia o dinossauro já bebeu, porque a água do nosso planeta é a mesma desde o início do planeta. Ou seja, a gente tem uma quantidade imensa de água no planeta e ela é a mesma. O que muda
é o lugar onde ela está e a qualidade em que ela se encontra. Então, quando a gente falou de desertificação, nós estamos tirando água de uma região dos continentes e mandando para o oceano. Então, está ficando mais seco nos continentes. Esse é o problema da distribuição da quantidade. O outro problema é a qualidade. E aí a ação humana é muito importante nisso. Por quê? Porque quando a gente promove industrialização ou mesmo agricultura, todos os trabalhos de evolução e de criação de qualidade de vida, ela tem algum preço que a gente tenta evitar, que é o preço da contaminação. Então, quando nós produzimos, o Vinícius mencionou metais pesados, eles já foram utilizados como agrotóxicos no passado. Hoje em dia, há muito tempo que não é mais. Hoje a gente só tem produtos orgânicos, né, ou químicos orgânicos para ser usados como agrotóxicos. Então, os metais pesados, eles são encontrados em alguns produtos de indústria. Vou dar um exemplo muito simples que todo mundo conhece. Bateria, por exemplo, bateria de automóvel, ela tem chumbo, né? Chumbo é um dos metais que tem na bateria, que você promove uma reação química para gerar energia elétrica, né, com ácido clorídrico. Esse chumbo de bateria, muitas vezes, pode infiltrar. Então, você tem casos de contaminação. Principalmente no passado, hoje as indústrias de bateria são muito mais cuidadosas, por causa dos problemas que já houve no passado. Então, chumbo, principalmente que ele estava em presença de ácido, ele tinha uma solubilidade muito maior e ele entrava no aquífero e ele dificilmente sai. Os metais pesados não se degradam, são elementos químicos, eles se permanecem na forma em que foram colocados no nosso solo em água subterrânea. E aí uma pessoa passa a consumir essa água, são concentrações baixas, mas que ao longo do tempo causam problemas de saúde. Então, são contaminações em geral, quando são de metais pesados ou de grande quantidade infiltrada, elas são localizadas. Para nossa sorte, elas não estão numa área tão dispersa como poderia ser numa área de agricultura, por exemplo. Tá? No caso de agricultura, os agrotóxicos, como o Vinícius chamou, eles podem sim chegar na água subterrânea e eventualmente vir para os poços. Hoje em dia, os agrotóxicos, quando usados corretamente, e os agrotóxicos de qualidade, eles passam por testes de biodegradabilidade para que eles se degradem antes de chegar aos aquíferos. Existem, claro, alguns agrotóxicos que são de baixa qualidade e que podem chegar nos aquíferos, assim como os agrotóxicos que já existiam no passado e que não se degradam facilmente, né? Alguns deles são chamados até de contaminantes eternos por não se degradarem. Então, existe isso, né? Em alguns lugares e pode ser encontrado em concentrações em água. Outros contaminantes, por exemplo, são os hidrocarbonetos de petróleo, são muito comuns, eles são facilmente degradáveis comparado com os agrotóxicos em geral, mas eles também se encontram nas águas e alguns deles são cancerígenos. A gente tem uma lista de contaminantes que é gigantesca, né? As águas, em geral, dos nossos aquíferos, principalmente os aquíferos que são utilizados aí na região de Itapetininga, são águas de excelente qualidade. A gente não tem uma quantidade de concentração numa dispersão muito grande. A gente tem áreas contaminadas que são conhecidas e as áreas que foram para o mapa de contaminação que está sendo distribuído, eles foram áreas que foram mapeadas, e o estado de São Paulo é um dos estados que tem o melhor mapeamento de áreas contaminadas do Brasil inteiro. Então, quem faz isso é a CETESB, como agência ambiental aqui do estado, que tem esse levantamento. Então, as áreas localizadas, elas estão claramente mapeadas e há restrição de uso para a área, restrição de uso de água por poço, onde a área apresenta contaminação. Então, se você que está assistindo tem algum receio em relação ao uso de água, se o seu poço é um poço legalizado, se ele foi lá feito a outorga no DAE, o DAE tem a obrigação de saber, né, de te informar
se aquele poço está numa área contaminada, e aí ele não permite o uso de água. Se você tem um poço ilegal, por quê? Muita gente faz um poço, nem sabe se precisa fazer outorga, ou às vezes ele não quer pagar a outorga, ou ele tem medo que ele vai ser cobrado pelo uso de água, ou ele, sei lá, as razões são muitas, mas ele tem um poço que não está regularizado. E aí ele não consegue ter certeza se ele está com uma água garantida, porque o trabalho de fazer a investigação, de fazer a divulgação e de fazer a permissão é do Estado. A agência faz o mapeamento, né? O mapeamento é feito pelas indústrias que são as responsáveis pela contaminação. O DAE é obrigado, o DAE é informado pela agência ambiental, e o DAE é obrigado a informar, então, ou permitir ou não o uso daquela água. Então, se você tem um poço legalizado, o risco de você estar tomando uma água contaminada é nenhum, porque você está seguindo as regras e o DAE está cumprindo a obrigação dele. Então, não corra esse risco, faça o seu poço legal, que você vai ter risco nenhum de estar consumindo uma água contaminada. Bom, eu só queria colocar uma observação. A gente falou bastante de agricultura, pivô, agrotóxico, mas eu acho que a ideia a gente não pode, eu acho que, demonizar nenhum dos lados, sabe? Eu acho que a gente precisa, claro, a gente está numa área onde tem muito pivô, a gente tem uma área que tem muito pivô, mas será que os agricultores têm o conhecimento que precisa da manutenção no pivô, que tem o período certo de aplicação de água no pivô? Eu acho que tem que tentar trabalhar de uma forma que a gente trabalhe em conjunto, tanto a gestão de água como a agricultura. A gente está numa área muito agrícola. A nossa economia ela é muito importante nessa área e vem da agricultura. Então, a ideia, eu acho, é que a gente procurar formas de trabalho conjunto, não ficar um apontando o dedo para o outro, porque senão a gente não consegue andar. Então, a gente precisa dessa união e desse trabalho. A agricultura precisa de água, porque sem água não tem agricultura, e a gente precisa fazer melhor gestão da água. Sem dúvida, bem importante esse comentário da Bruna, né? Realmente é uma questão que envolve todos, né? E é um problema de todos, que a gente precisa ter muito bom senso e como ela falou, né? Um envolvimento de todas as partes aí. O nosso bate-papo está tão gostoso aqui que já passou mais de 1 hora e eu vou ter que encerrar o programa pedindo, vou convidar os nossos 4 entrevistados para continuarmos esse bate-papo numa próxima oportunidade. E agora eu vou ter que pedir para o Emílio fazer suas considerações finais aí, Emílio. Olha, eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade, esse privilégio de ter estado aqui falando com vocês. É muito legal, muito bom. Eu adoro isso, esse bate-papo, né? É melhor que bate-papo de boteco, né? Eu agora vou aqui cuidar das coisas, né, trabalhar e tal, mas foi muito interessante a gente ter conversado, né, ter estado juntos. Muito obrigado pelo convite. José Everton. Mesma coisa, é uma honra participar do trabalho com vocês, ter os amigos aqui que entendem do assunto e a gente passar a informação para todos. Só deixando claro, reforçando, a agricultura é fundamental, não basta simplesmente exigir que a agricultura pague por tudo, a gente tem que fazer com que as coisas funcionem. O nosso país depende da agricultura, nós não somos contra de forma alguma, estamos trabalhando para simplesmente melhorar para todos. Obrigado e parabéns pelo programa, sucesso a todos. Obrigado. Vinícius. Bom, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui para a gente debater esse tema, muito importante, muito interessante. São trabalhos como o Instituto Água Sustentável, como o da Mariângela, que inclusive Itapetininga podia chamar ela aqui para fazer uma festa que ela merece, muito importante. Ela vai receber aí um título na semana que vem. Bom, se estiver aqui, estarei lá. E muito obrigado pelo convite e obrigado a todos e todas, claro. Bruna. Obrigada, Edmundo. Só tenho a agradecer. Bom que todo mundo aceitou o convite, né? Que a gente pôde estar aqui debatendo um tema tão importante. Obrigada, Vini, por vir. Everton, Emílio, obrigada.
E nós agradecemos muito ao Emílio Prandi, ao Everton Oliveira, ao Vinícius Boniolho e especialmente a Bruna Soldeira, que foi quem reuniu esse grupo de especialistas aí para falarmos de coisas tão importantes, né, como os nossos recursos hídricos, de uma forma geral e especialmente aqui da nossa região. Eu quero agradecer a você pela nossa audiência e também espero vocês num próximo encontro.